Então vamos lá. A primeira diz assim: segundo dados disponíveis no site do Ministério do Trabalho e Previdência em 2021, houve um aumento nos acidentes de trabalho em todo o país em comparação aos dados de 2020. Olha só, em 2021 aumentou com relação aos dados de 2020. Em 2021, o total de acidentes registrados foi de aproximadamente 536 mil, aumento de cerca de 15%, aumento de 15% em relação ao ano anterior. Assim, o número total de acidentes em 2020, ou seja, no ano anterior, foi qual? Então, tu tá vendo que isso aqui é uma questão de porcentagem. Algumas pessoas podem montar por regra de três, eu sinceramente não montaria por regra de três, mas eu vou montar a regra de três aqui só para vocês cuidarem uma coisa. Se vocês forem montar por regra de três, o que que tu tem que entender? Que em 2020 tu tinha um valor que tu não sabe qual era. Em 2021, esse valor passou a ser 536 mil. Tu pode botar só 536, tá? Tira o mil aí, depois a gente bota os zeros a mais. Gente, tu entende que se da primeira para a segunda aumentou 15%, o que tu tem que te ligar é que o valor do início é o que a gente chama de 100%, não é o valor do final. Então, o valor do final, como ele tem 15% a mais, ele corresponde a 115%. Então, se tu for montar para regra 3, tu faz assim, ó, o X, que é o valor do início que eu quero descobrir, correspondia a 100%, e eu sei que os 536 correspondem a 115%. Certo? Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que se atrapalha na hora de botar aqui e bota o 100% para o valor final, e aí o inicial bota, por exemplo, 85, vai estar errado, tá? Eu não faria assim, tá? Eu pensaria assim, o que que acontece, o que que eu tenho que fazer para aumentar 15%? Vocês lembram que para aumentar 15% é a mesma coisa que multiplicar por 1,15? Então, tu poderia só fazer assim, eu tinha um valor inicial, que eu não sei quem é, que aumentou 15%, ou seja, ele foi multiplicado por 1,15, resultando no valor final, que é 536. Então, o jeito mais fácil de fazer isso é simplesmente fazendo uma divisão, porque aí tu vai pegar esses 500, passa esse 1,15 dividindo, ó. Tu pega os 536, eu vou botar os zeros aqui. 536 mil, não, sem os zeros acho que é melhor. Vou botar o 536 dividido por esse 1,15. É muito mais prático montar desse segundo jeito do que montar por regra de três, tá? Claro que aí tem que fazer essa conta. Tu poderia andar com a vírgula, se quisesse, duas vezes em cima. Ia ficar assim, botando dois zeros para poder dividir por 115, alguma coisa desse tipo. Tá? E aí esse cálculo, quem faz para mim? 53.600 dividido por 115, esse teria que fazer. Se eu não estou enganado, vai dar 446. Confirmem no chat o pessoal que está manuseando calculadoras. 446 mil, que é o que está na letra B. Não, 66, desculpa. Marquei errado aqui. 406. Eu conferi aqui porque eu tinha feito esse cálculo antes, tá, gente? Por isso que eu. 66, obrigado, Laura. É o que está na letra D. Fácil, médio, difícil a questão. Porcentagem, né? Fácil, né, gente? Também acho. 2, 42. Considerando o número complexo P menos I, P menos 1 e mais P menos 3I, em que P é um número real, e o módulo desse número complexo é raiz de 2, então é correto afirmar que. Tá, isso aqui é uma coisa que eu acho que a maioria tem dificuldade ou simplesmente não sabe. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é que os números complexos são da forma A mais BI. Isso aqui é o A, ó, que é o que a gente chama de parte real. A parte real é o A e a parte imaginária é o B. Então, a parte real aqui está envolvendo uma letra. A parte real é P menos 1. Lembra que quando a gente desenha isso, a gente faz o plano, que se chama plano de Argand-Gauss. O X é o R, são os números reais, e o Y é o I, é a parte imaginária. Eu decorei isso pensando em I de Y. I de Y. O eixo I é o eixo Y, tá? Então, se eu fizesse um desenho, vamos dizer que o número complexo está aqui, hipoteticamente, vamos dizer que ele está nessa posição. Aí tu tem que pensar assim, ó, gente, qual é a parte real deste número? A parte real tu encontra aqui embaixo, ó.
Quem é essa parte real? Essa parte real é P menos um. Esse é o valor da parte real. E a parte imaginária? A parte imaginária é o valor do y. O outro é o valor do x. Quem é a parte imaginária? Ela é P menos 3. P menos 3. Então, a primeira coisa é localizar isso no desenho. A parte real é P menos um, a parte imaginária é P menos 3. Aí a questão falou que o módulo é raiz de 2. Mas, gente, o que é o módulo? O módulo é a distância até a origem. Isto é o módulo. É essa medida que eu marquei aqui em verde, a distância que o número se encontra da origem, do zero zero. Então, quando eu faço esse desenho, eu percebo claramente que aqui nós temos um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o raiz de 2, onde esse cateto vale P menos 3 e onde esse cateto vale P menos 1. Moral da história, como é que eu vou fazer para descobrir, gente, o valor desse P? O que que eu faço para encontrar esse P? Eu faço simplesmente Pitágoras. Então, vou montar o teorema de Pitágoras aqui para encontrar o P. Então, até aqui, na verdade, é a que eu acho que é a parte mais difícil, que é a parte de interpretação mesmo e de compreensão do que a questão está dizendo. Agora é cálculo, vou diminuir aqui o tamanho, tá? Agora é o cálculo, porque pelo Pitágoras vai ficar assim: P menos um ao quadrado, que é um dos catetos, mais P menos 3 ao quadrado, tem que dar igual a raiz de 2 ao quadrado. Aí tá, agora eu tenho que resolver esse Pitágoras aqui para achar o valor do P, certo? Aí o que que faz aqui nesse negócio? Vamos resolver por produtos notáveis. Ó, P menos um é o quadrado do primeiro, menos mais duas vezes, não, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, P ao quadrado menos 2P mais um. Depois, P ao quadrado menos 6P mais 9. E do lado de lá, o raiz de 2 cancela. Fica só 2. Cancelou a raiz. Agora junta os p quadrado com p quadrado. Então aqui deu p quadrado mais p quadrado é 2p quadrado. Menos 2p com menos 6p é menos 8p. E aquele 1 mais 9 dá 10, mas aí o menos 2 vem para cá diminuindo, que fica mais 8 igual a zero. Simplifica tudo por 2. Em nome de Jah Rastafari, ficou p ao quadrado menos 4p mais 4 igual a zero. P ao quadrado menos 4p mais 4 igual a zero. E interessante, se tu fizer a Bhaskara, tu vai encontrar duas respostas iguais, porque p ao quadrado menos 4p mais 4 é a mesma coisa que p menos 2 ao quadrado. Não sei se vocês percebem, p menos 2 ao quadrado é, se tu desenvolver, vai dar p ao quadrado menos 4p mais 4. Ou seja, na forma fatorada, isso aqui é p menos 2 vezes p menos 2 igual a zero. Ou seja, tem duas raízes iguais. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 2 também. Então, se tu fizer por Bhaskara, é isso que tu vai encontrar. Tu vai encontrar que o p tem que ser 2. Mas aí, se o P é 2, aí o que que tu vai fazer? Tu pega esse 2 agora e substitui lá no lugar do P para ver, então, afinal de contas, quem é este número complexo desgracento. Então, meu Z vai ficar 3 menos um, desculpa, 2 menos um, que é um. E depois troca lá o P por 2 de novo, 2 menos 3, que é menos um. Então, ele ficou isso aqui, ó. Ele ficou o número um menos I. Afinal de contas, quem era o número? Era o número um menos I. Um menos i é um número imaginário puro? Não, não é imaginário puro. Porque para ser imaginário puro não poderia ter parte real, teria que ser zero ali a parte real. Ele é um número real? Não, ele também não é um número real, porque ele aí não poderia ter parte imaginária. Se tem o i, não é real. O conjugado dele é menos um menos i? Não, o conjugado é quando troca o sinal do meio, só. Então o conjugado seria um mais i. O conjugado de um menos i é um mais i. Então, não, não é conjugado. Já está ali a resposta da letra E, ó. O ponto imagem é um menos um. Sim, a parte real é um e a parte imaginária é menos um. Tá vendo lá em cima? A parte real é um e a parte imaginária é menos um. Quer dizer, o x é um e o y é menos um. Então, a resposta é o que está na letra E. Isso é números complexos.
Muito complexo, os números complexos, gente, ou não? Tá muito legal. Digam alguma coisa. Fez sentido, não fez sentido? Bruno, eu não sei nada disso, só passo, só pulo. Ó, engraçado, eu tive duas mensagens, olha como rolam mensagens contraditórias. Algumas pessoas dizendo aqui no privado que acharam fácil, abertamente aí também. Outras dizendo que não acharam fácil porque nunca viram, né? E é bem isso, na verdade. A gente tem dificuldade em número complexo porque, para muita gente, nem foi dado no colégio. Boa, boa, Valentina. É nóis. Então vamos para a próxima. Geometria espacial, já dá para ver, ó. Um pedaço de metal foi introduzido em um tanque retangular com água, de modo que o metal ficou totalmente submerso e o nível da água subiu 1 centímetro. Se as dimensões do tanque são de 45 centímetros de largura por 30 de profundidade, o volume do pedaço de metal é qual? Essa é bem classicona, né? Ele está dizendo assim: quando eu botei esse pedaço de metal aqui dentro, a água que tinha antes ficou 1 centímetro mais para cima. Então daria para fazer uma camada aqui, ó. Tipo assim. Vamos fazer uma camada representando a quantidade de água que subiu. Ela tem que ser uma. Como é que é o nome disso aqui? Uma camadinha de água, sei lá como é que é o nome disso. Então, é essa quantidade aqui que eu tenho que calcular. Tem que ver quanto é que vale essa quantidade de água, esse volume que eu estou contornando aqui em azul. O que que eu faço? Olha, isso aqui é nada mais, nada menos do que um paralelepípedo, né? É um paralelepípedo em que eu sei que essa medida aqui é de 45 centímetros, essa daqui é de 30 centímetros e essa daqui é de 1 centímetro. Então, simplesmente, eu vou calcular o volume desse paralelepípedo. Lembrando que volume é a área da base vezes a altura, né? E a área da base é 45 vezes 30, enquanto a altura é 1. Daí ficou fácil. E aí o volume tem que ser simplesmente 45 vezes 30 vezes 1. Percebe que não tem nem problema de unidade de medida, porque ele está pedindo em centímetros cúbicos e a gente já está trabalhando em centímetros. Só calcular, eu faria 45 vezes 3 e colocaria o zero depois, né? Então, 45 vezes 2 é 90, e 90 mais 45 fica 135, um zero do lado, 1.350 centímetros cúbicos, que é o que está na letra A. De Buena? Eu achei essa fácil, vocês também acharam essa fácil? Essa daqui é bem clássica das provas todas. Ah, botou um bagulhinho ali dentro, subiu e tal. Tá, ótimo. Próxima. Já é uma questão de funções, ó. Já dá para ver pelo bagulhinho ali que ele tá dando uma fórmula, ó. Uma função. Vamos ver, aqui tem uma historinha, já tem meio a cara do Enem. Diz o seguinte: a concentração C de um fármaco na corrente sanguínea de um paciente, T horas após a sua injeção, é dada por. Aí ele dá ali a formulinha, ó. A concentração depende do tempo. E ela é 10T sobre T ao quadrado mais 1. Sabe-se que o nível terapêutico desse medicamento é de 4 miligramas por litro. O intervalo de tempo em que esse nível é excedido é qual? Então ele está dizendo a concentração ideal, digamos, terapêutica, é de 4 miligramas por litro. Em que intervalo de tempo esses 4 miligramas serão excedidos? Tem mais de um jeito de fazer, poderia a gente pensar no gráfico, isso é uma função, né? Mas acho que o jeito mais fácil é substituir. Ou seja, porque muito provavelmente, o que que é isso aqui? Isso aqui é um tipo de função um pouco estranho, né? Muito provavelmente o gráfico dela é uma coisa que envolve isso aqui, ó. Um crescimento e um decrescimento. Então, é bem provável que tem um certo instante T1 e um certo instante T2, onde a concentração está no nível 4. Quando é que vai estar acima? Nesse pedaço do gráfico aqui.
Então, o que que eu preciso descobrir? Olha para a tela, eu preciso descobrir quem são os instantes T1 e T2 nos quais a concentração é 4. Para isso, eu vou substituir aqui na fórmula a concentração por 4 para encontrar os dois instantes. Vão ter duas respostas. Porque vai ficar 4 igual a 10t sobre t ao quadrado mais 1. Só que esse t ao quadrado mais 1 passa para o outro lado multiplicando, né? Então acaba ficando 4t ao quadrado mais 4, já multipliquei por 4, igual a 10t. Ou seja, já deu para ver que isso aqui deu uma equação de segundo grau, né? Uma equação de segundo grau que fica 4t ao quadrado menos 10t mais 4 igual a zero. Claro que eu acho que vamos simplificar tudo isso daqui para melhorar esse negócio. E aí deu 2t ao quadrado menos 5t mais 2 igual a zero. Então assim, mas que porcaria, me deu uma equação de segundo grau, que saco. Tudo bem, é um saco, mas que bom que deu uma equação de segundo grau, porque de fato tem que ter duas respostas, né? São dois momentos em que a concentração é igual a 4 e é o intervalo ali no meio que eu tô querendo saber. Então faz a Bhaskara, cuida que aqui o A é 2, ó. Raras vezes nas nossas equações de segundo grau o A é 2, né? Às vezes a gente esquece disso. Então vai ficar T igual a menos B, já troca o sinal do B, que é 5, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, que é 25, menos 4 vezes 2 vezes 2. Tudo isso dividido por 2 vezes 2. Então isso deu, olha ali dentro da raiz que bonitinho, 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 2 é 16, e deu 25 menos 16, que é 9. Eu vou fazer de cabeça, raiz quadrada de 9 é 3. Então ficou 5 mais ou menos 3 dividido por 4. T1 e T2, vamos botar. T1 e T2. Primeiro tempo, 5 menos 3. Pega o menor primeiro, começa com menos. 5 menos 3, 2. Dividido por 4 é 1 meio, ou seja, 0,5. Já deve ser o que está na letra D. E depois, 5 mais 3 é 8, dividido por 4, que é 2. Portanto, entre 0,5 e 2. São os dois instantes em que a concentração era igual a 4. Então, no fim das contas, é uma questão de calcular Bhaskara, né? Uma questão de segundo grau. Não sei, eu achei fácil. O que que vocês acharam? Até agora, a mais difícil é do número complexo. Talvez aqui alguém se atrapalhasse mais na interpretação, né, gente? Não sei se vocês. Talvez não, sei lá, se atrapalhasse ali na hora e tal, mas vocês perceberam que do ponto de vista do cálculo é só substituir e calcular, né? Próxima, questão 45. Ah, isso é legal, ó. Isso é de calculinho. Se y elevado em a ao quadrado dividido por y elevado na b ao quadrado é igual a y na 36, com y maior do que 1 e a mais b que vale 2, então quanto é a menos b? Então, tu vê essa característica das provas, é muito parecido com a URGS também. Um enunciado tem uma linha. Então, basicamente, ele está dizendo assim, ó, calcula esse treco aqui, mas já fica sabendo que A mais B é 2. O que significa que é provável que eu vá calcular aqui esse negócio e vá aparecer A mais B de algum jeito. E aí eu vou poder trocar isso por 2. Normalmente, isso é uma questão de produto notável. Não sei se alguém percebe isso, cheira a produto notável essa questão. Porque ele está te dando A mais B e ele está perguntando A menos B. O que que eu vou fazer? Tá, primeira coisa. Vocês enxergam que no lado esquerdo, tu tem uma divisão de mesma base, que é o Y. Gente, quando tem divisão de mesma base, eu conservo a base e eu diminuo os expoentes. Então eu conservei o y embaixo e eu estou diminuindo a ao quadrado menos b ao quadrado na parte de cima. E isso aqui é igual a y na 36. E aí já foi uma maravilha isso que eu fiz. Porque como deu a mesma base dos dois lados, eu já posso cancelar a base, já não tem mais y nessa história. O que que sobrou?
Sobrou A ao quadrado menos B ao quadrado, que é igual a 36. E aí eu sabia que isso ia ser uma questão de produto notável. Eu tenho que olhar para o A ao quadrado menos B ao quadrado aqui e lembrar que isso é a diferença de dois quadrados. Gente, diferença entre dois quadrados é o resultado do produto da soma pela diferença. Ou seja, o que que eu posso colocar no lugar de A ao quadrado menos B ao quadrado? Isso é a mesma coisa que A mais B vezes A menos B, que dá igual a 36. Então, se tu fizer o chuveirinho de A mais B e A menos B, vai voltar para cá A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, qual é a noia? Por que que eles me deram aquele A mais B igual a 2? Para eu substituir isso aqui agora por 2. E aí esse 2 vai passar dividindo e vai sobrar justamente A menos B, que é o que a questão me pediu, que é 36 sobre 2. Portanto, A menos B é 18. Baita questão. Comentários, sugestões, algo a dizer, nada a dizer, nada a declarar. O que que vocês acharam? Fácil, médio, difícil? Mais conteudista. Amanda achou fácil. Vai ia me enrolar para fazer, mas é uma questão de boa. Beleza. Eu gostei muito dela, achei ela bem legal. 46. Diz assim: a pressão P da água em um corpo dada em atmosfera ATM varia em função da distância h abaixo da superfície, de acordo com uma função afim. Interessante. A pressão P depende da altura de água que eu estou indo para baixo, né? Quanto maior for a altura que eu estiver entrando na água, maior vai ser a pressão. E ele está dizendo que isso é uma função, e essa função é uma função afim. Função afim é uma função do primeiro grau, tá? Aí ele diz assim: se a pressão é de uma atmosfera na superfície e de 10,8 atmosfera a uma profundidade de 100 metros, a profundidade em que a pressão é o dobro daquela na superfície está mais próxima de quanto? Essa aqui eu já acho um pouquinho mais conteudista também, assim, pelo menos do jeito que eu penso em fazer. O que que eu pensaria? Assim, em primeiro lugar, eu acho que eu montaria uma tabela. Eu não sei se vocês percebem, mas o que a questão acabou de nos dar, gente, são dois pontos do gráfico. Ela está dizendo assim, ó, quando estamos na superfície, a pressão é de uma atmosfera. Gente, na superfície tu concorda que a altura é zero. Zero, eu não entrei na água ainda. Quando a altura é zero, a pressão é de uma atmosfera. 0,1. Então isso é um ponto, ó. Quando x é zero, o y é 1. E depois, quando a altura for de 100 metros, a pressão é 10,8. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois pontos que eu tenho aqui e vou encontrar a lei da função. Então, lembra que a função do primeiro grau é da forma ax mais b. Essa é a função do primeiro grau. O que que o b quer dizer mesmo? O b quer dizer onde corta o y. Mas, gente, olha só, tu percebeu que esse ponto aqui, ó, é justamente onde corta o y? Onde que corta o y? Corta o y no 1, porque é quando x é zero. Então, na verdade, o b eu já sei. O b é 1 dessa função aqui, porque é onde corta o y, tá? Agora, como é que eu faço para achar o a? O a tu pode fazer de mais de um jeito, eu vou fazer assim, ó. O a é o coeficiente angular, é a variação do y, é o delta y sobre delta x. Agora pensa comigo, variação do y de 1 para 10,8. Quanto variou o y de 1 para 10,8? Ele variou 9,8. Essa é a variação do y. Tá, e a variação do x de 0 para 100 é 100. Então variou 10,8 na pressão, quando a altura
aumentou 100 metros. Claro que 9,8 dividido por 100 eu posso passar para a forma decimal e volta com a vírgula duas vezes, vai dar 0,098. Conclusão, tá pronta a lei da função, ó. Lei da função é y igual a 0,098x mais um. Até aqui tudo bem, gente? Isso aqui é uma coisa que é muito importante saber fazer, que é achar a lei de uma função do primeiro grau, dados dois pontos dessa função, tá? Por quê? Porque agora que eu tenho a função em mãos, aí eu posso calcular qualquer coisa que a questão pediu. O que que a questão pediu? Ela perguntou assim, ó, qual é a profundidade, ou seja, qual é o H. Aliás, aqui eu escrevi com Y, escrevi com Y em X, vou botar pressão é igual a 0,98H mais um. Eu tinha chamado de X e de Y, mas eu lembro que isso é pressão e H. A pergunta da questão é, qual é a pressão, melhor, qual é a altura, desculpa, a profundidade, cadê? A profundidade em que a pressão é o dobro daquela na superfície. Tá, qual era a pressão na superfície? A pressão na superfície era o 1. Então, quando é que a pressão vai chegar a 2? O que que eu posso fazer? Eu posso trocar o P por 2. Então, 2 é igual a 0,098H mais um, passa esse um subtraindo, vai dar um igual a 0,098H. Ou seja, o meu H tem que ser um dividido por 0,098. Eu vou andar com a vírgula três vezes ali embaixo. Para dar 98, eu vou botar três zeros na parte de cima. 1.000 dividido por 98. Arredondando, né? Se fosse 1.000 dividido por 100, daria 10. 1.000 dividido por 100 daria 10. Então, 1.000 dividido por 98 tem que ser 10,2 aproximadamente. Ahn, e aí? Eu tava pensando agora, tem algum conhecimento de física? Porque assim, vocês estão falando com uma pessoa e ouvindo uma pessoa que não sabe essas coisas de física, tá? Então, isso aqui é a resolução puramente matemática desse negócio. Mas eu acho que deve ter alguma coisa da física, não sei se vocês têm essa informação de que para que a pressão dobre, eu preciso andar em torno de 10 metros, porque eu acho que tem uma coisa mais ou menos assim. Tá, e a Valentina já matou. Então, resumindo, se tu sabia física, tu não precisava fazer toda essa conta que eu fiz. A cada 10 metros aumenta um ATM. É o que diz aqui a Valentina. Então, beleza. Então, quer dizer, se na superfície está 1 atm, quando é que vai chegar a 2 atm? 10 metros para baixo. Tem que ser a resposta da letra B. Mas matematicamente falando, essa é a resolução. Vocês estão vendo que é bem equilibrada a prova, né? Tipo, uma coisa de cada até agora. Quantas tem? Tem mais duas. 47. Na tabela de imposto de renda de 2024, estão estabelecidas as regras para o cálculo do imposto de renda a pagar pelo contribuinte. Aí tem os rendimentos a partir de maio de 2023. Ajuda a saber um pouquinho sobre imposto de renda, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre isso, que a porcentagem que uma pessoa paga de imposto de renda depende de quanto ela ganha, depende de que faixa salarial ela se encontra. Então, isso aqui está escrito assim, olha que coisa horrenda aqui. Isso aqui está em linguagem de funções, mas basicamente ele está dizendo assim: se uma pessoa ganha até esse valor, até 2.112, ela não paga. Se ela ganhar entre 2.112 e 2.826, ela paga 7,5% do que ela ganha. Depois 15%, depois 22,5%, depois 27,5%. O gráfico que melhor representa o valor do imposto de renda a pagar pelo contribuinte em função da faixa de rendimentos é qual? Primeira coisa que eu tenho que perceber é que até 2.112 reais a pessoa não paga nada de imposto. Ela não paga imposto. Então, olhem para o eixo X. Vocês estão vendo que no eixo X tem justamente o salário, tá? O que que eu tenho que entender? Que de 0 reais até ali mais ou menos 2.000 reais,
A pessoa, se ela não paga nada, o gráfico tem que estar na horizontal no próprio zero, que é o que está acontecendo, por exemplo, nas letras A, B e F. Então, assim, eu já excluiria a letra C, porque a letra C, a pessoa sai pagando o imposto ali, ó. Não sei de quanto seria isso, cento e poucos reais, sei lá. Então, isso aqui tá errado. Isso aqui também tá errado. Então, nós já estamos entre três, tá? Agora, olha só. Sempre que aparecerem esses gráficos, gente, com muita descontinuidade, tem que desconfiar, né? Esse gráfico aqui é um negócio, assim, totalmente psicodélico, não faz nenhum sentido. Por que que não faz nenhum sentido esse gráfico aqui? Porque olha só, digamos que uma pessoa ganhe, vamos supor que isso aqui seja, só diminuir aqui a cor, o tamanho. Essa pessoa aqui, ó, tá pagando mais de imposto de renda do que essa daqui. Ou seja, alguém que paga, que ganha 3.000 tá pagando menos imposto do que alguém que ganha 2.700. Como assim? Não pode ter essa queda. Não faz sentido. E a outra, aqui, que aqui também tá muito estranho, ó. E qual é o problema? Não vejo por que motivo haveria esse pulo aqui. Então, assim, o que que eu tenho que entender? Gente, o que muda. Ah, ele botou aqui as funções, ó. Eu nem precisava ter pensado muito. O que muda de uma função para outra é o coeficiente angular. Isso é o que muda. Então, o que tu vai ter são retas que vão ficando cada vez mais inclinadas, porque o coeficiente angular está ficando cada vez maior. E a função tem que ser contínua. Então, só pode ser a letra A. Foi, última, 48. Um estudante gostaria de construir uma estante com formato triangular e com as medidas das prateleiras conforme o desenho abaixo. A altura H da estante, de acordo com o projeto, deverá ser quanto? Qual é a altura inteira que essa estante deve ter? Isso aqui é clara e explicitamente uma questão de semelhança de triângulos. O que eu faria já de início seria botar nome para esses vértices, ó. A, B, C, E, D. Eu já colocaria também esse ângulo aqui de cima, que eu vou chamar de alfa, para eu poder me guiar direitinho. E eu desenharia esses dois triângulos separadamente. Então, um tem mais ou menos esse tamanho, e o outro que é uma versão maior dele. Tipo isso, ó. Aqui é o AED, aqui é o ABC. Tá, por que que eles são semelhantes? Eles são semelhantes porque eles têm o mesmo ângulo alfa em comum. E esses ângulos aqui, eu vou chamar de beta, é o mesmo que esse, ó, que é paralelo. Isso aqui é o mesmo beta que esse aqui. Então, tendo dois ângulos iguais já é semelhante. Agora, gente, quais são os valores? Cuidado que tem centímetro e metro misturado ali, ó. 120 centímetros. Eu vou botar os valores aqui já no segundo desenho, ó. Então, o que que eu sei no segundo desenho? Primeiro, o triângulo grande tem base 120 centímetros. O pequeno tem base 96 centímetros. Agora, atenção total. O que que eu quero descobrir na questão? Eu quero descobrir a altura do triângulo grande. Então, eu vou botar esse H aqui. Mas, gente, olha o que ele deu ali, ó. Esse 30 aqui faz toda a diferença. Por quê? Porque se toda essa altura é H, quem é que vai ser só essa parte de cima que está aqui? Ela tem que ser H menos 30. E é com isso aqui que eu vou montar minha semelhança de triângulos. Então aí tu pode montar do jeito que tu achar melhor. Eu acho que eu montaria tradicionalzão aqui. H está para H menos 30, assim como 120 está para 96. Vamos ver o que que dá para fazer para diminuir esse cálculo aqui. Dividindo esse, aqui dá para dividir por 12, em cima e embaixo.
É por 12. Acho que é, porque aí vai ficar H sobre H menos 30, que é igual 120 dividido por 12 é 10. E 96 dividido por 12, gente, ajuda nós aí. Vai dar 8. Vai dar 8. Tá, mas então dá para simplificar mais ainda. Dá para simplificar agora de novo. Vai ficar H sobre H menos 30 é igual a 5 quartos. Dividindo por 2 em cima e embaixo. Multiplicou cruzado, 5H menos 150 é igual a 4H. Conclusão, joga o H para o outro lado, 150 para lá. Esse H tem que ser 150 centímetros, que é o que está na letra B.